E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco sobre a diversidade do reino animal. Além disso, você compreenderá quais são as características dos integrantes desse reino, da mesma forma como você aprendeu nos reinos anteriores e também nos vídeos anteriores desse canal. Você, inclusive, ainda vai compreender que o reino do qual você faz parte, que é o reino animal, abrange também uma grande quantidade de outros animais que apresentam variados planos anatômicos e também fisiológicos. Você vai compreender que esses animais eles podem apresentar diferentes tipos de hábitats, eles podem ser encontrados exclusivamente na água, como por exemplo os tubarões, mas existem animais que são exclusivamente terrestres, como os macacos, como os leões ou até mesmo como o ser humano. E além disso, existem animais que podem viver dentro do corpo de outros seres vivos. Aí nesse caso, esses animais nós chamamos de parasitas. E ao final desse vídeo você ainda vai entender que os animais eles estão agrupados em filos e dos 35 filos existentes nós vamos conhecer o nome de 9 filos e os seus principais representantes. Então se você não conhece ainda esse assunto, fique nesse vídeo e anote as principais informações, beleza? Vamos iniciar esse vídeo com uma pergunta. Você saberia conceituar o que é um animal? Essa pergunta parece um pouco simples, mas para a gente respondê-la, nós precisamos entender um pouco mais sobre a biologia das células e também dos tecidos e a forma de alimentação dos seres vivos. Se alguém lhe perguntasse hoje, conceitue um animal, o que você iria responder? Bom, todos os animais, para a biologia, formam um grupo que coletivamente apresentam muitas células. Alguns animais apresentam centenas de células, enquanto que outros animais podem apresentar trilhões de células formando o seu corpo. Esses animais apresentam a característica de multicelularidade, mas se você for analisar bem os outros reinos, você vai ver que também são multicelulares as plantas, alguns tipos de fungos e também alguns tipos dos representantes do reino protoictista, como as algas multicelulares, por exemplo. Uma outra característica é o tipo de célula. Os animais apresentam células do tipo eucarionte, da mesma forma que os organismos que estão presentes no reino fungi, no reino protoictista e também no reino plantae. O que é ser um organismo eucarionte? Você já aprendeu sobre isso em outros vídeos. Ser eucarionte é ser constituído por célula bem mais complexa. Essas células eucariontes apresentam um citoplasma repleto de organelas membranosas, como o complexo de Golgi, como retículo endoplasmático, como lisossomo. Além disso, no citoplasma é também possível observar uma estrutura que dá forma à célula e que permite a movimentação celular, como o citoesqueleto, por exemplo. O citoesqueleto é uma estrutura encontrada em células animais e basicamente é constituído por proteínas como a actina, como os filamentos intermediários e também como os microtúbulos. Além desse citoplasma ser recheado por essas organelas, as células eucariontes também apresentam uma carioteca que envolve o núcleo, onde as informações genéticas elas estão armazenadas. Fugindo um pouco dessa característica celular, os animais são classificados como organismos heterotróficos. Isso quer dizer que os animais eles não produzem a sua própria matéria orgânica e para sobreviver, para gerar energia para o funcionamento celular, esses animais eles precisam ingerir substâncias orgânicas que outros organismos produzem ou de outros organismos que consumiram a matéria orgânica dos organismos produtores. Então, existem animais que podem ocupar diferentes níveis tróficos em uma cadeia alimentar, por exemplo, mas a gente não vai discutir isso agora, isso é discussão para um outro vídeo nos tópicos de ecologia. E uma outra coisa extremamente interessante do reino animal é que de todos os filos que pertencem a esse reino, apenas o filo Porífera, que inclui animais aquáticos que são sésseis, ou seja, não conseguem se deslocar, como as esponjas do mar, por exemplo. Esses organismos eles não apresentam tecidos verdadeiros, enquanto que todos os outros filos, os animais apresentam estruturas teciduais que podem dar origem a órgãos tão complexos como as brânquias, como o tegumento, como o encéfalo, a medula espinal, os rins e uma série de outras estruturas que aparecem nesses organismos no decorrer da escala zoológica. Em se tratando de números por filos,
Essa imagem vai ajudar a gente a compreender um pouco sobre a distribuição dos animais que já foram identificados e catalogados em cada filo. Se você for observar, vai ver que a maior parte de todas as espécies catalogadas se referem ao filo Artrópoda. A que se refere esse filo? São aqueles animais que a gente conhece como aranha, escorpião e até mesmo insetos. Observe que o grupo dos artrópodes abrange cerca de 80% de todas as espécies de animais que já foram identificadas e catalogadas pelos sistematas. Observe que em segunda posição a gente também encontra um outro grupo de organismos invertebrados do filo Molusca, que inclui as lulas e os polvos, por exemplo. E em terceiro lugar a gente observa o filo Chordata, que inclui, dentre outras espécies, os animais que coletivamente nós chamamos de vertebrados, que é o nosso grupo. Além do filo Artrópoda, além do filo Molusca e além do filo Chordata, os animais eles também estão presentes em outros filos, como nos anelídeos, nos equinodermos, nos plateumintos, nos nematóides e também nos quinidários. A partir de agora, eu vou convidar você a entender um pouco mais sobre esses filos. Então pegue o seu caderno e também o seu lápis e anote as principais características. Bom, quem são então os poríferos? Os poríferos são os animais mais simples da escala zoológica. Você consegue observar um dos seus representantes aqui do lado, são as esponjas do mar. Esses animais, eles são sésseis. Isso quer dizer que esses animais eles ficam fixos no substrato, sem apresentar estruturas locomotoras. E como o próprio nome sugere, porífero, eles apresentam poros no seu corpo, o que permite realizar trocas com o meio ambiente. Esses animais eles não apresentam tecidos verdadeiros e serão discutidos em um outro vídeo, da mesma forma como todos esses representantes. O filo Quinidária, que recebe esse nome porque os seus representantes apresentam um veneno urticante que nós chamamos de quínida, e a célula que produz esse veneno é chamada de quinidoblasto. Esses organismos eles podem ter vida séssil, ou seja, fixo no substrato, ou podem apresentar vida livre. E como um dos representantes principais, a gente pode citar as medusas, as caravelas e também os corais. E os plateumintos apresentam esse nome porque o seu corpo ele é achatado dorsoventralmente, inclui algumas espécies de vida livre, como as planárias, e também algumas espécies que são parasitas do homem e também de outros animais, como por exemplo a tênia e também o Schistosoma mansoni. Além disso, um outro grupo de vermes que também são conhecidos por causarem doenças na espécie humana são o grupo dos nematóides. Esses organismos eles se parecem um pouco com os plateumintos, mas o seu corpo, ao invés de ser achatado dorsoventralmente, eles apresentam uma forma cilíndrica. E os seus principais representantes são as lombrigas. Assim como os plateumintos podem viver em diversos tipos de lugares, como na terra úmida, um ambiente aquático, de água doce ou até mesmo de água salgada, e além disso, dentro do corpo dos seres vivos. O filo Molusca, que como o próprio nome sugere, apresenta organismos que apresentam o corpo mole, como é o caso, por exemplo, dos mexilhões, das lulas e também dos polvos, e em alguns desses representantes pode-se observar uma concha calcária, como é o caso, por exemplo, dos caramujos. Já o filo Annelida, que inclui animais de corpo cilíndrico divididos em segmentos transversais. Um dos seus principais representantes são as minhocas, as sanguessugas e também um grupo de animais aquáticos que nós conhecemos como poliquetos. Já os representantes do filo Artrópoda são assim denominados porque esses organismos apresentam pares de patas articulados. Esses organismos, genericamente denominados de artrópodes, apresentam um exoesqueleto quitinoso que serve como uma armadura rígida. Além disso, esses representantes estão distribuídos em algumas classes importantes e que eu tenho certeza que você já ouviu falar, como por exemplo os crustáceos, que abrange as lagostas, os lagostins, os camarões, o siri e o caranguejo. Além disso, você também já deve ter ouvido falar em insetos. Eles pertencem a uma classe denominada de hexápoda, que são os animais que apresentam 3 pares de patas ou 6 patinhas. Essas patas elas são articuladas, apresentam pequenos joelhos funcionais. Esses animais, a gente poderia citar facilmente alguns, como o mosquito, além disso como os besouros, a borboleta, enfim, todos eles são classificados genericamente como insetos. Além disso, existem também aqueles animais que apresentam inúmeras pernas,
como as centopeias, isso mesmo, que formam uma classe denominada de Myriapoda, da mesma forma como os piolhos de cobra. Além disso, também existe o grupo dos Cheliceratos, que inclui os animais que apresentam umas quelíceras, como é o caso, por exemplo, das aranhas e também dos escorpiões. Esses animais eles podem viver em hábitats totalmente diferentes um do outro, como já havia falado anteriormente. Alguns desses animais podem ser encontrados no ambiente aquático, de água doce ou de água salgada, nas profundezas dos mares, inclusive, como os caranguejos de profundidade, já ouviu falar sobre eles? Além disso, a gente pode encontrar também na terra úmida, como o tatuzinho de jardim, e também nos desertos, como os escorpiões, por exemplo. Alguns desses representantes são parasitas e vetores de doença, como é o caso, por exemplo, do carrapato, da pulga, dos ácaros e também os mosquitos, que são vetores de algumas doenças que você também já estudou comigo, como a malária, a dengue e também a doença de Chagas. Os equinodermos são animais que apresentam espinhos na superfície corporal e são os invertebrados quase que exclusivamente aquáticos. Dentre esses representantes inclui as estrelas do mar, as bolachas da praia, as serpentes do mar e também um grupo de seres vivos que não apresentam espinhos, mas estão incluídos dentro desse filo, como por exemplo os pepinos do mar. E finalmente o grupo dos cordados, que inclui os animais que apresentam características bem particulares, que depois serão comentadas em um outro vídeo. E cuidado para não errar no vestibular, nem todos os cordados são vertebrados. Alguns cordados, como as acídeas e os anfioxos, são invertebrados aquáticos. Dentro desse grupo, há algumas classes que também você já deve ter ouvido falar, como a classe dos répteis, como a classe das aves e também dos mamíferos e dos peixes, que podem ser cartilaginosos ou ainda peixes ósseos. Então, pessoal, por hoje é só. Nesse vídeo a gente só comenta um pouco sobre as características do reino animal e também quais são os filos que nós vamos desenvolver ao longo do estudo da zoologia. Espero que vocês tenham gostado e se você gostou desse vídeo, não deixe de dar seu like e até mesmo fazer um comentário, beleza? Até mais, pessoal!